Eu sei você já deve estar cansado dessa história de coronavírus. A tua paciência já está se esvaindo, o nervosismo só está aumentando, porque ninguém gosta de ficar isolado. Fora isso, a hora que você liga a televisão ou vai para a internet, se você não tomar cuidado, você fica desesperado, alarmado, em sofrimento e uma depressão profunda do que pode acontecer daqui a alguns dias com o Brasil, com o seu parente, com o seu familiar. Daqui a pouco está todo mundo morto e você começa a pirar em relação a isso. Mas calma. O melhor antídoto para a mentira, a enganação e a omissão é o conhecimento. E é para isso o vídeo de hoje. Eu vou te mostrar informações concretas de órgãos governamentais, de órgãos oficiais, e à luz dessas informações, com certeza, você vai poder ter um panorama mais concreto, você vai poder conseguir se situar, traçar uma conjuntura da doença. Eu te garanto que se você ver esse vídeo até o final, você vai ter uma outra visão, uma outra ótica das notícias que são divulgadas no meio de imprensa e de muitos canais e meios da internet que alardeiam, assustam, entristecem e prestam desserviço para a sociedade, causando muitas vezes histeria coletiva. Então fique conosco até o final. Isso aqui não é clickbait, papinho furado. Eu vou te mostrar informações concretas acerca desses dados alarmantes aqui, porque a gente abre essa planilha do Instituto Hopkins nos Estados Unidos, a gente parece que o mundo está acabando, né? São mais de 16 mil mortes, são mais de 300 mil casos constatados, e dependendo da ótica, dependendo da mídia que a gente consome, as coisas vão começando a complicar, inclusive o nosso emocional, o nosso psicológico, causando um desserviço para a sociedade. Então fique conosco, esfrie a cabeça, analise os fatos, as informações concretas e tire as próprias conclusões. Se estão querendo fazer uma manipulação para causar histeria coletiva, para desgastar politicamente o governo, ou se tem razão de ser todo esse alarde, todas essas medidas drásticas que vão empobrecer a grande maioria da população brasileira. Então vamos dar uma olhadinha em fatos? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu já vou tirar o elefante da sala. Eu não vou aqui menosprezar, eu não vou falar que é uma gripinha, eu não vou aqui detonar os governantes, eu não vim aqui para complicar. Eu vim aqui para te trazer esclarecimentos para que você possa ter um panorama mais real. Então eu não vou desprezar esse quadro aqui. Milhares de pessoas, mais de 16 mil pessoas morreram. Eu não posso desprezar. Eu não posso falar que é uma gripinha, que é ridículo o que estão fazendo. Eu trato com muito respeito a vida das pessoas. Mais de 300 mil pessoas foram contaminadas. Eu não posso ser responsável de fazer um vídeo e dizer que está todo mundo ficando louco, que isso aqui é uma gripinha. Eu não vou fazer isso. Eu quero trazer informações e quero trazer conhecimento para você. Mas antes, valoriza o trabalho, valoriza, curte, se inscreve se você não é inscrito, compartilha, toca no sininho para receber as notificações, porque não é fácil preparar conteúdo sério para o YouTube. É muita coisa, é muita informação e a gente vai ter que ir nas fontes, muitas vezes difíceis de se encontrar. Então valoriza o nosso trabalho. Bom, temos aqui esse quadro gravíssimo. Mais de 300 mil pessoas já tiveram coronavírus, mais de 16 mil mortes. A gente vai ver daqui a pouco aonde foram as maiores constatações de mortes. E mais de 100 mil se recuperaram. Bom, aonde aconteceu o maior número de mortes? Por incrível que pareça, por enquanto, Itália.
Hoje, dia 23 de março, foram constatados até hoje 5.476 mortes. A China, a origem do vírus, foi constatado 3.276. Então a China está quase chegando no dobro de mortes da China. Aí nós temos o Irã com 1.685 mortes, temos a França com 674 mortes, a Espanha com mais que o dobro da França, 1.720 mortes, temos os Estados Unidos com 471 mortes e o Brasil, até agora, com 25 mortes. Eu acho que até está desatualizado, eu vou entrar num outro site daqui a pouco, onde está atualizadíssimo. Eu acho que tem mais mortes do que 26. Acho que nós estamos com 38 mortes no Brasil. Então, eu quero te mostrar informações. Eu vou te mostrar informações atualizadas para você tirar suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para dizer que é gripinha, eu não estou aqui para dizer que o povo está louco, eu estou aqui dizendo apenas o seguinte: vamos atrás de informações concretas e vamos entender essa realidade da doença. Porque se a gente ficar preso numa narrativa, a gente perde o panorama e perde a referência. E aí tem aquela frase do filósofo Sêneca: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E é isso que eu estou constatando hoje. Um prefeito tranca a cidade. No Rio Grande do Sul, colocaram um monte de cimento na entrada. Ninguém mais entra na cidade, está todo mundo proibido. Rio de Janeiro, fecha aeroporto, ninguém mais anda. Ou seja, todo mundo está correndo da sala para a cozinha, porque não há uma direção. O governo federal atende de um lado, sofre pressão do outro. Sofre pressão de um lado, é detonado pela mídia. Então não há uma tranquilidade para se buscar informações e se tomar decisões à luz da racionalidade. Por isso a minha preocupação, porque a imprensa tem uma narrativa muito distorcida nos dias de hoje. Ela fica fazendo campanha ou pesquisa de popularidade do governo Bolsonaro no momento em que as pessoas estão com medo pela própria vida e de seus familiares. Então essa é a minha preocupação, por isso o título do vídeo. A imprensa está prestando um serviço ou um desserviço? Porque você liga na TV hoje, você vai para muitos canais de imprensa tradicional, a vontade é de você se trancar no quarto, se colocar debaixo da cama e ficar 6 meses. Porque parece que o mundo está acabando, o mundo vai deixar de ser o mesmo e já não existe mais mundo a ser vivido. Calma, vamos analisar as informações e você vai ver que a coisa não é muito bem assim não, tá? Bom, em primeiro lugar, uma coisa muito estranha. Se o Brasil precisa fazer lockdown, se o sistema de hospitais vai entrar em colapso, se não tem recursos, se não tem equipamentos, se os hospitais não têm UTIs, se não tem sequer máscaras e ventiladores respiratórios, então todo mundo deve se trancar em casa, lockdown total para comércio, para atividade econômica, para tudo, porque o sistema de saúde vai colapsar. Espera um pouquinho. Notícia de hoje, dia 23 de março de 2020. Brasil envia ventiladores pulmonares e máscaras à Itália, anuncia ministro italiano. Fernanda, é mentira, não é verdade. Tá aqui a foto. Ventiladores pulmonares e máscaras enviadas pelo Brasil à Itália. O ministro das Relações Exteriores da Itália anunciou hoje o envio de carga de ventiladores pulmonares e máscaras de proteção pelo Brasil. Segundo o chanceler, os equipamentos serão destinados aos hospitais italianos e a quem está lutando na linha de frente contra o vírus, especialmente no norte e na Lombardia. Mas, peraí, já começa... Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tranca tudo para a economia brasileira, coloca os trabalhadores para não receber mais salários, coloca o Brasil à beira do precipício porque não tem nem equipamento médico.
e 2 dias depois libera um avião cheio de equipamento médico para a Itália? Tem alguma coisa estranha aí? Ou a epidemia é gravíssima, tranca todo mundo porque vai ter milhões de mortes no Brasil, ou a coisa não é bem assim. Você está entendendo quando você começa a encaixar uma peça na outra e olhar o panorama em cima da mesa? As coisas não são como estão nos passando. Precisamos ficar espertos. Para você começar a ter um panorama, a gente precisa olhar a situação um pouco mais distanciado. Nós estamos aqui isolados, cada um está isolado em casa, apreensivo. O que eu vou fazer? Pô, eu vou ficar mais 15 dias trancado. Todo mundo está focado no problema coronavírus. Mas a hora que a gente esfria a cabeça e dá um passo para trás, a hora que a gente começa a analisar os números dos órgãos oficiais, a gente fala, opa, tem alguma coisa esquisita rolando que não é bem assim. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar documentos oficiais. E o primeiro deles é o seguinte: Organização Mundial de Saúde, tá? World Health Organization. Tuberculose. Fernando, o que tem a ver tuberculose com vírus chinês Covid-19? Ué, tuberculose é uma doença das vias respiratórias superiores, assim como o Covid. Então, o Covid é uma doença que causa pneumonia aguda, por isso a maioria dos óbitos é por pneumonia aguda, e a tuberculose ataca a mesma área no corpo humano, tá? Como vocês viram no quadro anterior, vou voltar para cá, ó, nós temos de mortes no mundo 16.497 desde o início, acho que em janeiro, tá? 16.500 mortes de Covid, tá? Tuberculose, eu quero mostrar aqui para você o que a Organização Mundial de Saúde, num documento oficial, que é o site deles, onde eles divulgam oficialmente as informações de seus documentos, eles dizem o seguinte, ó, informação online desde 2019 de outubro. Fatos-chave. Um total de 1,5 milhões de pessoas morreu de tuberculose em 2018 no mundo. A Organização Mundial de Saúde publicou oficialmente a informação de que em 2018, porque as informações sempre são 2 anos atrasadas, porque eles apuram todos os países antes de soltar. Em 2018, são dados oficiais, morreram de tuberculose no mundo 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas morreram de tuberculose em um ano. Até agora, final de março, 16.500 pessoas morreram de coronavírus. São doenças que atacam as vias superiores respiratórias. Tuberculose mata 1,5 milhões de pessoas ano e coronavírus em 3 meses 16 mil pessoas. Vocês estão entendendo que as coisas começam a mudar a partir de perspectivas reais? Por quê? Porque você pode falar, Fernando, mas uma doença é uma doença, outra doença é uma doença. Só que aí fica uma questão principal. A tuberculose tem medicamentos próprios. O coronavírus não. E mesmo assim, morre 1,5 milhão de pessoas por ano de tuberculose. Coronavírus, até esses 3 dias atrás, não tinha um remédio específico para coronavírus.
Agora é que vão associar azitromicina com cloroquina, que demonstrou ter resultados positivos. Ou seja, mesmo não tendo remédio nenhum, a taxa de mortalidade do coronavírus é muito inferior à tuberculose. E aí eu vou fazer a pergunta várias vezes para você durante esse vídeo. Por que a imprensa não destaca para a sociedade que todo ano morre 1,5 milhão de pessoas de tuberculose? Por quê? Vamos em frente. Organização Mundial da Saúde. Malária. Em 2018, nós tivemos 405 mil mortes de malária. 405 mil mortes de malária em 2018. Quantas mortes nós tivemos de coronavírus até agora, em 3 meses? 16.500. Quantas morreram de tuberculose? 1,4 milhão no ano. Quantas morreram em um ano de malária? 405 mil pessoas. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Fernando, o que tem a ver malária com coronavírus? É uma doença que aflige a população, vírgula, principalmente a mais carente. E detalhe, assim como tuberculose, a malária já tem medicamento que é a cloroquina, que está dando resultados positivos para o coronavírus. Mas você está entendendo o que eu quero te mostrar? Nós vivemos, sem esse alarde, sem esse alarme, diversas epidemias, onde milhões de pessoas morrem todo ano delas, e a imprensa não solta um aviso sequer. Zero. Um aviso. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Organização Mundial da Saúde. Sistema sanitário. – 432 mil pessoas morreram em 2017. Sabe por quê? Por diarreia, por não ter água encanada e sistema de esgoto no mundo. Então vamos analisar os números. 432 mil pessoas morreram do quê? De diarreia. Diarreia, caganeira, infecção intestinal. Por quê? Porque não tinha água e porque não tinha esgoto. Quantas pessoas morreram até hoje de coronavírus? Quantas? 16.500. A China, que tem mais de 1,1 bilhão de pessoas, quantas mortes aconteceram de coronavírus? Cerca de 3.500 mortes. Enquanto isso, 1,5 milhão de pessoas morrem por ano de tuberculose, mais de 500 mil pessoas morrem de malária e 432 mil pessoas morrem de diarreia por falta de condições mínimas de sanitarismo. Mas vamos em frente. Cigarro, danos ao corpo, danos crônicos ao sistema superior respiratório. O tabaco mata mais do que 8 milhões de pessoas por ano. Mas você vai no boteco e vai ter o cigarrinho. Você vai no camelô e vai ter as banquinhas ali na frente. Aliás, o tabagismo é uma atividade lícita no Brasil. E morrem por ano 8 milhões de pessoas.
Você conseguiu entender agora o panorama? Vamos nos distanciar. Coronavírus é sério? É. Tem pessoas sofrendo? Tem. Nós temos que respeitar a morte e a perda das famílias? Temos que respeitar. Somos seres humanos e temos que respeitar a dor do próximo. Agora, do ponto de vista gerencial. Espera aí, só um pouquinho. Numa população de 1,1 bilhão de pessoas, quantas pessoas morreram? 3.500 pessoas. No total, em 3 meses, em quase 3 meses, quantas pessoas morreram de coronavírus? 16.500 pessoas, vocês viram os dados. Mas espera aí, de tuberculose morre 1,5 milhão de pessoas ano. De malária morre 405 mil pessoas ano. De diarreia por falta de sanitarismo de água e de esgoto, 432 mil pessoas morrem por ano. E de cigarro, tabagismo, 8 milhões de pessoas morrem no ano. Ah, Fernando, mas faz o quê? Vai todo mundo para a rua? Não. Eu não estou falando isso. Vamos tratar a doença com respeito. Ninguém vai perder a vida, ser destruído por ficar 15 dias em casa. Não estou atacando essa decisão governamental de, a princípio, ficar 15 dias. Ninguém vai ter a vida destruída por ficar 15 dias em casa. É um incômodo, é um contratempo, mas o que é 15 dias? Não tem problema. O que eu estou te chamando é para fazer uma análise panorâmica da conjuntura. E qual é? O que eu quero te dizer? Que coronavírus é uma doença séria? É. Mais de 16 mil pessoas morreram. É um drama na Itália. Está um drama na Espanha. Pessoas estão morrendo. Mas do ponto de vista de pandemia, nós temos que olhar que as coisas não são assim como estão pensando. Nós vivemos hoje, diversas outras pandemias que estão matando milhões de pessoas de forma silenciosa. E você não vê os meios de imprensa causar o pânico que causam na sociedade. Porque, coitado, tem prefeitos do interior, de zona rural do interior, que trancou a cidade. Qual vai ser o reflexo disso? O prefeito está de má fé? Ele quer destruir? Não. Mas não se faz uma análise da conjuntura. Qual vai ser a consequência dessa bazuca em cima da pulga? Qual vai ser? A consequência é que o buraco na sociedade vai ser quase irreversível. Nós demoramos desde 2008 para recuperar uma crise econômica. Faz 11 anos. E vamos entrar num buraco ainda maior. Mas vamos em frente, eu tenho coisas ainda para mostrar para vocês. Eu vou até atualizar aqui. São informações atualizadas do que acontece no Brasil. Tá? Update. Brasil registers 1.891 casos de coronavírus. Hoje, dia 23 de março de 2020, às 7 horas da noite. A última atualização. Quantas mortes no Brasil? Quantas mortes até agora? 34. Tá? Então, China, 3.500, Itália, quase o dobro, mais que o dobro, Espanha, 1.200, França, 600 e pouco, Estados Unidos, 400 e pouco, Brasil, 34. Tá? Qual é a população hoje do nosso Brasil? A população está estimada pelo IBGE em 210 milhões de pessoas. Esse número é importante para a gente entender a população relativa aos casos de coronavírus. Os idosos são 28 milhões de pessoas. E aí,
tem uma informação que não estão te mostrando. Dá uma olhada nisso. A fatalidade do coronavírus aumenta conforme a idade. Dá uma olhada no gráfico. Dá uma olhada no gráfico. A mortalidade, somando acima de 80 e vamos colocar de 60 para cima, você tem mais de 20% de mortalidade de todo o coronavírus. Mais de 25%. Mais de 25% da mortalidade toda está concentrada na faixa etária dos idosos. Aí você que vai no mercado, foi no médico, quem está na rua? Quem que está andando pelos mercados? Quem está passeando nas praças? São os jovens? São os adolescentes? Até em alguns lugares estão. Mas qual é a grande maioria? É a faixa mais vulnerável do coronavírus. Então é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar essas informações para você tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, os números do coronavírus são muito inferiores a outras pandemias que nós vivemos hoje, que nós vivemos há ano. Todo ano morre 1 milhão de pessoas de tuberculose, centenas de milhares de malária, mais de 400 mil pessoas por... 400 mil pessoas não. 432 mil pessoas de diarreia morrem no mundo porque não tem água e esgoto. Tabaco morre 8 milhões de pessoas. E qual é a alternativa que a imprensa quer? O que a imprensa está forçando o governo federal? O que os opositores do governo federal estão fazendo, principalmente governadores? Tranca tudo, fecha, acaba com tudo, indústria, para tudo, só fica aberto o mercado. É esse o caminho? Os números justificam isso? Por que a gente não faz lockdown? Tem 1,5 milhão de pessoas morrendo de tuberculose. Por que a gente não faz lockdown para malária? Por que a gente não para o Brasil enquanto todo mundo não tiver água e esgoto? Tem 400 mil pessoas morrendo por diarreia. Prefeitos do interior. Casos suspeitos de coronavírus, 0. Constatações, nenhuma. Mortes, 0. Medida, tranca o comércio, fecha tudo por 30 dias. O problema é que entre veneno e medicamento a diferença está na dose. Estão exagerando, estão tomando medidas sem bases fáticas em locais irrelevantes do ponto de vista epistemológico, que vai causar um dano social, uma desigualdade profunda, que isso sim vai gerar mortes. Quando você pega toda uma pirâmide social e empurra para baixo, você está causando a miséria e a morte de milhões de pessoas. Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. Nós estamos vindo de anos de recessão, de problema, de queda do nosso PIB, e agora nós vamos conseguir destruir. O que acontece com isso? Um problema social sem precedentes. Aí sim as pessoas vão morrer. Eu vi uma rádio, que não era daqui, é uma rádio de fora, onde as pessoas estavam dizendo, vamos fechar, tem que fechar, tem que fechar. Eu cheguei no escritório e falei para os meus colaboradores, tá? Essa rádio que está dizendo, vamos fechar tudo, vamos fechar o Brasil, vamos fechar tudo, daqui a pouco vai ficar sem patrocinadores. Porque eu já cancelei a mídia de televisão, já cancelei a mídia de rádio, já cancelei a mídia das redes sociais. Daqui a pouco esse pessoal que está sentado lá, pedindo antecipação
para tudo fechar, vão estar desempregados também. Todos. E vou dizer para você, o Brasil, se passou a crise de 2015 e demoramos 5 anos agora, 5 anos para voltar à normalidade, 5 anos, quem sabe a gente vai se recuperar dessa crise daqui a 10 anos. E as pessoas que estão contentes, que estão empregadas e que querem ir para casa, muitos deles, não é a maioria, claro, né? Alguns não querem trabalhar. Alguns estão oba, ok? Se perder o emprego, podem demorar de 5 a 10 anos para conseguir um novo emprego. Para mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. E aí eu vou pegar e vou para a praia, né? E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. Mas 22 mil colaboradores embora, um emprego no comércio é 5 empregos para trás. Ou seja, se eu tenho 20 mil colaboradores hoje, eu tenho 120 mil pessoas dependendo da van. Então é o seguinte, eu vou mandar os 22 mil colaboradores embora, para trás eu faço um rombo de 120 mil pessoas. Eu estou falando uma empresa. Agora o meu amigo manda a gente embora, o outro, eu tenho um amigo meu que ele disse para mim, Luciano, eu vou mandar embora esta semana 600 pessoas. Um amigo meu, 600. O outro falou assim, Luciano, eu vou mandar 3 mil pessoas embora. Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Tá aqui as provas, né? Quem está chegando agora, quero explicar da onde eu tirei esse raciocínio. Né? Itália. Olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil, né? 60 milhões de pessoas vivem aqui. 60 milhões. Uma área de 300 mil habitantes, menor que o estado do Maranhão. Frio, neve. Estavam em pleno inverno. População de idade, 45. As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, né, têm idade média de 80 anos. Por que a gente não faz lockdown? Tem 1,5 milhão de pessoas morrendo de tuberculose. Por que a gente não faz lockdown para malária? Por que a gente não para o Brasil enquanto todo mundo não tiver água e esgoto? Tem 400 mil pessoas morrendo por diarreia. Prefeitos do interior. Casos suspeitos de coronavírus, 0. Constatações, nenhuma. Mortes, 0. Medida, tranca o comércio, fecha tudo por 30 dias. O problema é que entre veneno e medicamento a diferença está na dose. Estão exagerando, estão tomando medidas sem bases fáticas em locais irrelevantes do ponto de vista epistemológico, que vai causar um dano social, uma desigualdade profunda, que isso sim vai gerar mortes. Quando você pega toda uma pirâmide social e empurra para baixo, você está causando a miséria e a morte de milhões de pessoas. Então esse vídeo é para refletir. Eu não vim aqui dar respostas, eu não sou o rei da verdade, eu vim aqui para te dar informações para a gente pensar. Temos que respeitar o coronavírus? Temos. É um incômodo você ficar 15 dias trancado em casa, mas
Vamos ficar. Ninguém morre de ficar 15 dias trancado em casa. Não tem problema, vamos ficar. Agora, infelizmente, grande parte da imprensa está usando uma narrativa de pânico que os números não se sustentam. Por que não gritam com 432 mil pessoas morrendo de diarreia no mundo? Por que não para por pessoas morrendo de cigarro, 7 milhões? Eu esses dias tive um amigo querido que morreu, faleceu em razão de complicações de tabagismo. E as pessoas morrem todo dia. E cadê a imprensa? Cadê a narrativa alarmista? Então, vamos respeitar os doentes, vamos respeitar as mortes, mas vamos analisar as coisas como elas devem ser, com fatos, números e objetividade. Que Deus nos abençoe, que possamos pelo menos nos tornar seres humanos melhores, que possamos enxergar tudo a uma luz mais simples, com a bola mais baixa. A gente tem que ser mais humilde, abaixar a bola, viver a vida com mais contentamento e tranquilidade. Você tem algum comentário, alguma pergunta? Escreve aí nos comentários, a gente vai respondendo, vamos trocar uma ideia. Eu quero saber a tua opinião, eu quero saber o que você acha de tudo isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí que a gente vai respondendo, tá ok? A você um grande abraço, fique com Deus, que o Senhor Deus, o Pai da criação, nos abençoe a todos nesse momento e nos dê tranquilidade. Um grande abraço.